Olá pessoal, meu nome é Samir e sejam bem-vindos ao canal Six in Canada. E nesse vídeo eu vou contar para vocês a minha opinião após morar por mais de um ano aqui no Canadá, se valeu ou não a pena vir para cá, para a Terra Gelada, abandonar o Brasil e conhecer, desbravar o mundo. E além disso eu vou contar os lados positivos e lados negativos daqui, e se você quiser ficar até o final do vídeo você vai ver também tudo o que eu faria de diferente antes de vir para cá. Solta a vinheta! Então, pessoal, eu acabei de completar um ano aqui no Canadá. Eu passei por todas as estações, tive diferentes empregos, diferentes residências, passei por ótimas experiências, mas também passei por sufocos. E eu vou contar tudo agora para que vocês saibam como que é a vida de um imigrante que acaba de chegar aqui na Terra Gelada. Para quem ainda não conhece o começo dessa história, eu era policial penal no estado de Santa Catarina, era funcionário público, tinha estabilidade e não ganhava mal. Mas mesmo assim eu não conseguiria dar para os meus filhos uma boa educação. A segurança do país ia de mal a pior, os impostos só aumentavam, os preços das coisas só aumentavam e eu estava muito descontente com isso. Eu queria mudar de vida. E então nós decidimos arriscar. Eu pedi exoneração do serviço público e tentei a vida aqui no Canadá. Será que valeu a pena? Eu vou contar agora para vocês. A maneira com que nós achamos mais adequada vir para cá, de acordo com a nossa realidade e as nossas condições, foi através do Working Holiday Visa, um visto de trabalho que me dá a oportunidade para trabalhar para qualquer empregador do Canadá, mas esse visto tem apenas 2 anos de validade. Eu fiz um vídeo exatamente sobre isso, eu vou deixar aqui em cima do card. Se você quiser ver, vale muito a pena. Mas o grande problema desse visto é que ele não dá o direito para minha esposa e para os meus filhos virem para cá com visto também. Então a gente teve que fazer uma manobra que era eu vir para cá primeiro, conseguir um emprego full-time e então minha esposa teria direito a aplicar para o Spouse Open Work Permit, que nada mais é do que um visto de trabalho para quem é cônjuge de trabalhador aqui no Canadá. Então é uma manobra que nós fizemos para poder trazer a família para cá. E foi exatamente isso que a gente fez. Então eu apliquei para o meu visto, ele foi aprovado em questão de 2 meses, nós vendemos tudo que a gente podia e eu vim para cá sozinho na frente. E não foi nada fácil chegar aqui, sem conhecer ninguém, sem falar o idioma direito, sem ter um emprego garantido que iria me sustentar, sem ter amigos e principalmente longe da família. Mas com certeza isso foi muito desafiador e empolgante. Eu tive a sorte de conhecer pela internet um casal de brasileiros que me ajudou muito quando eu cheguei aqui, o Bruno e a Ellen. Eles me cederam o basement deles para eu ficar por um mês até eu achar um apartamento. E aí, nesse um mês, eu consegui achar um apartamento, aluguei e me mudei para lá. Mas o que eu gostaria de passar para vocês agora é que vocês podem entrar na internet e contactar a comunidade brasileira nas cidades aqui do Canadá, porque tem muita gente disposta a ajudar. E se vocês fizerem isso, com certeza vai ser muito mais fácil o primeiro mês aqui no Canadá. Logo no começo, uma das coisas que mais me marcou foi quando eu estava procurando meu primeiro carro por aqui, porque eu gosto muito de carro e aqui tudo é diferente. Para vocês terem uma ideia, um Honda Civic ou um Toyota Corolla aqui são carros populares, então ver esses carros grandes com motores gigantescos para mim foi muito emocionante. Mas eu não tinha condição para comprar um carro zero quando eu cheguei, então eu vim com a grana curta e acabei comprando um GMC Terrain ano 2014 e eu fiz um vídeo mostrando esse carro aqui para vocês. Eu paguei nesse carro $6.500 apenas no ano 2014, então aparentemente era um carro muito bom. Mas antes de comprar esse carro eu cheguei a ver dezenas de carros. Eu vi carros que eu sempre sonhei em ter, até carros 0 km de forma acessível por aqui. E eu poderia até financiar um carro dando uma entrada de $6.500, mas eu decidi não fazer essa dívida assim que eu cheguei aqui. E eu acredito que foi uma decisão correta. Mas o problema é, apesar de ser um carro ano 2014, era um carro muito rodado. Esse carro que eu peguei tinha 260 mil quilômetros rodados e não demorou quase nada para ele quebrar na minha mão. E aí eu passei por um meu primeiro perrengue. Eu descobri que aqui a mão de obra do mecânico é extremamente cara, diferentemente do Brasil. Aqui é o oposto. Então a mão de obra do mecânico é cara e as peças são muito baratas, enquanto no Brasil a peça importada é muito cara e a mão de obra acaba ficando barato perto dela. Então, nesse primeiro conserto eu gastei $600 de peças e $2.000 de mão de obra. Ok, o carro estava consertado. Foi um sufoco, foi uma facada no coração, mas consertei o carro e ele estava funcionando. E não demorou muito, ele quebrou de novo. Levei para o conserto e mais $1.500 de mão de obra. Resolvi vender o carro,
porque 2 ou 3 meses já tinham se passado, eu já tinha uma condição um pouquinho melhor e troquei por um carro menos rodado. Então, agora eu dou uma outra dica para vocês. Se vocês vierem para cá, procurem carros, mesmo que sejam mais velhos, mas menos rodados. Ou se você tiver a condição para comprar um carro um pouco mais novo ou menos rodado, isso provavelmente vai te salvar muito com o dinheiro do mecânico. E uma outra experiência que foi muito interessante, na minha opinião, foi procurar o meu primeiro emprego. E a estratégia que eu utilizei funcionou tão bem que eu recomendo que vocês façam e eu vou explicar para vocês agora. Eu juntei toda a documentação, deixei tudo bonitinho, organizado e fui na papelaria e imprimi vários currículos para diferentes áreas. Então eu imprimi, por exemplo, 30 currículos na minha área, que é a área de Química, imprimi 30 currículos na área de Construção Civil, principalmente para vagas de aprendiz de carpinteiro, que eu estava disposto a trabalhar, e imprimi 30 currículos na área de restaurantes. Fiz currículo para recepcionista, dishwasher e server. E agora, com o currículo em mãos, eu saí de porta em porta, de empresa em empresa, batendo na porta com a cara e com a coragem, currículo em mãos e entregando pessoalmente os currículos durante o dia, e de noite eu fazia aplicações online. E por que eu falo que isso deu certo? Pelo menos para mim foi uma ótima experiência. Eu buscava conversar com os gerentes. Então, quando eu chegava numa empresa, num restaurante, eu falava: o gerente está disponível? Eu gostaria de conversar com ele pessoalmente e deixar o meu currículo. E eu vou ser sincero, 80% dos gerentes não quiseram nem me ver. Mas tudo bem, 20% teve o interesse em ver e buscar o currículo pessoalmente comigo. E aí sim, foi a minha oportunidade de mostrar que eu tinha força de vontade. Eu falei assim um monte de coisas, super rápido. Eu tenho vontade de trabalhar, se você me contratar eu vou fazer valer o seu dinheiro, eu faço o que for preciso, eu cheguei aqui agora, eu tenho vontade de trabalhar, estou disposto a fazer a sua empresa gerar lucro. E foi isso que fez o olho dos gerentes brilharem. Para ser sincero, eu saí com um emprego na minha área, que é uma área de química, que tem poucas oportunidades aqui na cidade, em 3 dias. E esse emprego que eu consegui na minha área foi um emprego full-time, o que já dava o direito para trazer a minha família. E na mesma semana eu também recebi uma oportunidade de trabalho part-time de noite como bartender de um restaurante. Além disso, eu fui chamado para 3 entrevistas para aprendiz de carpinteiro e uma dessas entrevistas foi por telefone e o cara me fez uma proposta para começar a trabalhar no dia seguinte. Mas eu tive que declinar de falar que eu não poderia trabalhar para ele porque eu tinha acabado de conseguir um emprego na minha área. Imagina isso, em menos de uma semana eu tive várias oportunidades de emprego e tive a opção de escolher. Isso por quê? Porque eu fui de porta em porta bater e mostrar que eu estava com força de vontade. O que eu senti foi que quando você chega na frente do gerente e mostra para ele que você quer trabalhar, que você faz o que é preciso, os olhos deles vão brilhar e eles vão ter interesse em contratar você. E então, após uma semana de Canadá, eu já estava trabalhando efetivamente full time durante o dia, como técnico de laboratório, e ainda trabalhava como bartender de noite no restaurante. E além disso, eu vou dar uma outra dica para você, que são os trabalhos de temporada. Isso vai depender da época do ano que você vai chegar. Se você chegar aqui no inverno, um trabalho de temporada que tem muita demanda em praticamente todo o Canadá é limpador de neve na frente das casas. Isso porque você que tem uma casa aqui no Canadá é obrigado a tirar a neve da calçada e da sua garagem, para que as pessoas consigam entrar, o carteiro consiga entrar, e se você não fizer isso, você pode até levar uma multa. Então muita gente não quer fazer esse serviço na frente da sua própria casa, até porque é desconfortável trabalhar no frio de menos 30, menos 40, e as pessoas preferem contratar pessoas para fazer isso. Então se você estiver disposto a fazer isso, você pode fazer pelo menos $2.000 a $200 por mês só limpando a casa dos seus vizinhos, por exemplo. Um outro emprego de temporada muito interessante é a jardinagem. Aqui as pessoas se preocupam muito com a aparência das casas, principalmente no verão. Eles querem ter a casa super bonita, a frente da casa bonita e receptiva para os visitantes deles. Então, se você tiver alguma experiência com jardinagem, saber fazer um bom jardim, aparar as gramas, deixar tudo bonitinho, você pode oferecer esse serviço, pelo menos na sua área de residência, e tirar também, na época do verão, cerca de $2.000 como uma renda extra. E eu também consegui o meu terceiro emprego, também um trabalho de temporada, que é como limpador de piscinas. Então aqui tem várias piscinas, eu consegui um emprego para limpar 2 piscinas da mesma administração. São condomínios residenciais que tem uma piscina outdoor aquecida, que só funciona no verão. Então eu ia lá,
limpava por cima, aspirava o fundo da piscina, controlava o pH e o cloro e eu recebi por mês $2.200 extras só limpando piscina. E esse trabalho foi tão bom que eu fiz ele no verão passado e eu continuo fazendo nesse verão agora. Então imagina, em um ano de Canadá eu já passei por 3 empregos. E inclusive um dos desafios foi um momento da minha vida que eu estava fazendo os 3 ao mesmo tempo. É muito cansativo, mas também é muito valorizado. Você vai ver que se você fizer mais horas extras, ou se você trabalhar em um segundo trabalho, você consegue sim juntar uma grande quantidade de dinheiro, porque esse segundo trabalho você tem que considerar como uma renda extra e não depender dele. E se você fizer isso, com certeza você vai juntar um dinheiro no final do mês. Um outro ponto que me chama muito a atenção aqui é a segurança. E eu era policial no Brasil, como eu mencionei, e andar aqui é uma sensação muito diferente, porque lá no Brasil eu estava sempre atento aos lados, preocupado com possíveis perigos. E aqui eu posso andar despretensioso, praticamente sem risco nenhum. Agora imagina você no Brasil andando em São Paulo ou no Rio de Janeiro com o celular, um iPhone na mão. Você será roubado? Provavelmente sim. Enquanto aqui isso raramente acontece. Além disso, uma coisa muito bonita de se ver é que as casas aqui não têm cerca, não têm muros, diferentemente do Brasil. Se você for numa cidade de 700 mil, 1 milhão de habitantes, provavelmente todas as casas dessa cidade já vão ter muros, a maioria já deve ter câmeras de segurança, cercas elétricas, porque hoje em dia isso é necessário e também é um pouco acessível. Vale a pena o investimento na segurança no Brasil. Enquanto aqui, isso é praticamente não existe. Ninguém aqui coloca muros na frente de casa. Praticamente ninguém aqui coloca cerca elétrica. Isso é uma coisa que eu nunca vi aqui, cerca elétrica. E principalmente, se você andar pelas casas, vocês vão ver que tem pertences de valor na frente das casas e ninguém vai roubar. Tem pessoas que deixam a bicicleta na frente da casa, chega do trabalho ou chega no passeio e deixa a bicicleta ali, ninguém vai roubar. Isso é uma vida muito diferente, é uma condição de sossego, você fica em paz andando e morando aqui no Canadá, e é uma coisa que eu não tinha essa experiência no Brasil. Tanto é que mesmo sabendo que aqui a segurança é muito boa, eu não consigo deixar, por exemplo, a bicicleta das crianças na frente de casa, porque é uma cultura que ainda está presa dentro de mim e que eu estou tentando tirar. Uma outra coisa, as pessoas normalmente não deixam as casas trancadas quando elas vão trabalhar. Eles deixam a casa aberta. E eu ainda não consigo fazer isso, eu prefiro trancar a casa como um costume que veio comigo do Brasil. Mas Samir, vai dizer que aí não existe crime. Sim, realmente aqui existe crime, ninguém pode dizer que não. Mas em comparação com o Brasil, a criminalidade é muito menor. E eu vou dizer, enquanto no Brasil o crime é descarado, isso acontece na sua frente, você é roubado com armas de fogo apontadas para você, aqui isso nunca vai acontecer. Quando existem furtos, são pickpockets, são pessoas que vão pegar algum pertence seu sem você nem perceber. E um outro tipo de criminalidade que ocorre aqui, infelizmente também ocorre na maioria dos países desenvolvidos pelo mundo, ou por exemplo, nos Estados Unidos e Europa principalmente, que é o uso de drogas ilícitas no meio da rua. Isso acontece principalmente em centros, em cidades muito grandes. No seu centro, as pessoas se reúnem ali e isso é uma situação muito feia de se ver. É parecido com a Cracolândia do Brasil. Isso tem em praticamente toda a cidade, não é só em São Paulo, não é só em Rio de Janeiro, por exemplo. Infelizmente, isso acontece aqui também. Agora vamos falar de custo de vida. Definitivamente, o maior gasto que vocês vão ter aqui no Canadá é o aluguel. Eu moro em Winnipeg, que tem um dos menores aluguéis de todas as capitais do Canadá. Chega a ser metade do preço do aluguel de Toronto ou de Vancouver, por exemplo. E mesmo assim, é o maior gasto que eu tenho aqui. Mas a grande vantagem de quem mora no Canadá é o baixo custo de bens de consumo. Então, por exemplo, se você for ao mercado, vocês vão ver que os preços são muito mais acessíveis do que no Brasil, principalmente para quem ganha em dólar. Isso que eu não vou nem entrar em fatores de conversão de moeda. Já considerando a conversão, é barato. Imagina para quem ganha em dólar. E eu vou dizer para vocês, a sensação que eu tive quando eu entrei pela primeira vez num supermercado ou numa Dolorama aqui no Canadá foi impagável. Quando eu olhei para os preços e eu via coisas que no Brasil são caríssimas, aqui são extremamente baratas, eu fiquei desconjurado. Eu falei, como pode? Isso aqui no Brasil é muito caro, aqui custa só R$1,99, custa só 90 centavos. São coisas absurdas. Eu não vou citar exemplos aqui, mas vocês podem ver nos nossos shorts que a gente fez
alguns vídeos mostrando o preço das coisas que no Brasil são caríssimas, mas aqui custa praticamente nada. Então, de forma geral, bens de consumo aqui no Canadá são muito baratos. E eu vou além, não só bens de consumo de supermercado, até mesmo eletrônicos, eletrodomésticos, aqui também são muito mais baratos e muito mais acessíveis do que no Brasil. Por exemplo, você está aqui o preço de uma televisão. A televisão que eu comprei aqui à vista por $599, eu teria que comprar no Brasil por R$ 6.000. Então o poder de compra de quem mora aqui é muito maior. Isso é muito legal, é uma experiência muito boa que vocês vão passar quando vocês chegarem aqui. Mas o lado ruim do custo de vida canadense é tudo relacionado à mão de obra do ser humano. Então, por exemplo, tudo que for depender do serviço do ser humano acaba sendo caro, justamente porque eles valorizam o serviço. Então aqui, se você for no mecânico, como eu disse, vocês vão gastar muito dinheiro com mão de obra. Se vocês forem pedir um Uber, o serviço do Uber é mais caro do que no Brasil. Se vocês forem contratar alguém para limpar a sua casa, por exemplo, aqui é muito mais difícil as pessoas terem faxineira do que no Brasil. Enquanto no Brasil é um serviço desvalorizado, aqui é muito valorizado e poucas pessoas têm. E agora eu vou falar para vocês qual foi o meu maior desafio desde que eu cheguei aqui. E sem sombra de dúvidas, foi a saudade. Porque como vocês sabem, eu vim para cá sozinho, sem amigos e sem família, e eu passei por todas essas dificuldades e todas essas conquistas longe de todo mundo. E isso é muito triste. Para quem vem para cá nessa situação, vocês vão ver que todas essas conquistas perdem um pouco do valor, porque você gostaria de estar comemorando tudo isso ao lado de quem você ama. Então isso para mim pegou muito, mas graças ao bom Deus, eu consegui trazer minha família para cá. E por que foi tão difícil passar por isso? Porque eu tive que submeter o visto da minha esposa e das minhas filhas 2 vezes até ele ser aprovado, e eu tive que mandar o visto dos meus filhos 3 vezes até sair a aprovação. E isso foi um desafio muito grande, porque cada uma dessas tentativas levou em torno de 3 meses, o que fez com que eu ficasse longe deles por quase 1 ano no total. Isso desconsiderando ainda o fato das saudades de quem ainda está no Brasil, dos nossos familiares que estão no Brasil, que provavelmente eu ainda ficarei alguns anos longe deles antes de voltar para o Brasil ou antes deles virem para cá para nos visitar. Então a saudade é um dos maiores desafios que eu passei e continua sendo. E se você não quiser passar por esses desafios como eu passei, de ter um visto negado, de passar por essa frustração, eu recomendo que vocês procurem uma consultoria de imigração cadastrada pelo governo canadense, uma consultoria oficial, que vai dar uma atenção para você do começo ao fim do processo. E considerando todas essas condições, poucas consultorias que se encaixam. E eu vou recomendar para vocês a Go North. Ela é excelente, eles dão muita atenção aos clientes e nós procuramos eles e conseguimos 10% de desconto para vistos e imigração para quem é nosso inscrito. Então se você contactar eles pelo link que está aqui na descrição e falar: eu sou inscrito do canal Six in Canada, gostaria de 10% de desconto no meu visto, eles vão dar para vocês. Mas uma das maiores conquistas que eu tive desde que eu cheguei aqui no Canadá foi o canal Six in Canada. E tudo isso graças a vocês. Porque o feedback de vocês é espetacular. Vocês são ótimos, vocês deixam comentários, vocês deixam um joinha. E os comentários de vocês, para mim, é muito gratificante. Quando eu vejo que vocês estão gostando dos vídeos, quando eu vejo que a gente está conseguindo levar informação, para mim faz tudo isso valer a pena. Porque realmente dá muito trabalho fazer um roteiro, gravar o vídeo, editar o vídeo, todas as semanas para vocês, isso realmente dá trabalho. Mas isso tudo vale muito a pena, por quê? Porque eu estou vendo que isso está gerando conhecimento, isso está mudando vidas. E graças a Deus, após 1 ano de canal, a gente está começando a ter agora inscritos que chegaram no Brasil e que agora são nossos amigos. Isso não tem preço. E eu espero muito que vocês passem pelo mesmo, que vocês consigam vir para cá, para o Canadá, e se vocês vierem, com a ajuda das nossas informações, nos procurem, que vai ser um prazer conhecer vocês. E agora eu vou falar para vocês 3 coisas que eu faria diferente antes de vir para cá. Isso pode ajudar você no seu plano Canadá. A primeira coisa é aprimorar o inglês. Eu pensava que eu tinha um inglês avançado quando eu cheguei. E quando eu realmente cheguei aqui e comecei a conversar, eu vi que não tinha nada de avançado. Estava mais para intermediário ou até mesmo para básico. Então, se vocês puderem aprimorar o seu inglês antes de chegar aqui, com certeza vai mudar muito a sua vida, vai facilitar muito você conseguir um emprego,
vai facilitar muito você abrir portas para outras possibilidades. E a segunda dica é o preparo financeiro. Isso porque chegar aqui com dinheiro curto torna tudo mais difícil. Se vocês chegarem já com uma economia que vão gerar para você um pouco mais de confiança, para você não passar por sufoco, vai valer muito a pena. Então, se vocês puderem juntar um pouco mais de dinheiro no Brasil antes de vir, é o que eu recomendo. Eu sei que não é fácil, que a situação do Brasil está difícil, mas se vocês puderem cortar gastos e conseguir trazer um pouco mais de dinheiro, com certeza vai valer muito a pena. E a terceira coisa eu já comentei aqui nesse vídeo, que é contratar uma consultoria de imigração antes de você aplicar para o seu visto, porque realmente é muito desanimador ter o visto negado. Então eu espero que vocês não precisem passar por isso, e é por causa disso que a gente fez uma parceria com a Gol North. Então muito obrigado por terem ficado até o final do vídeo. O apoio de vocês, como eu disse, é muito gratificante e eu espero que esse vídeo seja uma motivação para que vocês não desistam do Plano Canadá, porque ele realmente vale a pena. E eu tenho certeza que se vocês não desistirem, em pouco tempo vocês vão estar aqui na Terra Gelada e se Deus quiser a gente pode até tomar um café. Que Deus abençoe vocês, até a próxima.